Estou muito feliz hoje, vou explicar por quê. Há um tempo atrás, desde quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, aliás, antes de vir para cá, Deus tem me incomodado bastante com um assunto que a gente precisa conversar um pouquinho mais. Mas eu confesso que algumas vezes que eu ouvi sobre esse assunto, não foi de maneira tão equilibrada. Eu precisava de que a igreja entendesse a importância desse assunto, mas de uma maneira bíblica, de que Deus deseja. E não a vontade do ser humano, mas a vontade de Deus para nós. E esse é um tema extremamente importante. E quando eu era aluno de teologia, na época da faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Silvio O'Neill. Eu tive aula com ele, minha aula de saúde com ele. E foi transformador. E nós estávamos orando, o pastor Custódio está aqui, agradeço o carinho, de a gente poder organizar um congresso de saúde para esta igreja. Então hoje à tarde nós teremos o nosso congresso de saúde em parceria com a associação, onde nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Mas agora de manhã nós gostaríamos de abrir a Bíblia com a igreja, para que Deus fale conosco sobre este tema de maneira tão profunda. E a gente conseguiu trazer o pastor Silvio O'Neill. Eu queria que vocês conhecessem o pastor Silvio O'Neill Biasi, por favor. Alegria recebê-lo em nossa igreja. Seja bem-vindo à igreja de Botafogo. Que Deus te use e te conduza. Estamos muito gratos, muito felizes. O senhor falou que já esteve aqui uma vez. Duas vezes, há um tempo atrás. Uma honra recebê-lo. A igreja de Botafogo fica alegre e esperamos que o Senhor Deus te use poderosamente e que você se sinta em casa. Eu tenho plena convicção de que essa mensagem será muito importante. O pastor Sidney hoje mora em São Paulo, ali próximo da clínica de São Roque, uma clínica extremamente importante. O pastor Sidney foi pastor durante a vida toda praticamente ali na Associação Paulistana. Foi presidente ali na Associação Paulistana por 16 anos. Se aposentou, quanto tempo já de aposentado? 5 anos. 5 anos. Mas trabalhou como pastor até 70 anos de idade. Imagina, oficialmente nativa. E está aí há 5 anos aposentado, mas não parou. Continua servindo a Deus. Obrigado, que Deus te use. Obrigado, pastor. A primeira vez que estive aqui foi um encontro do mutirão de Natal. Nós trouxemos um grupo de São Paulo. Naquele momento eu ajudava a cuidar do departamento social da associação. E convidado pelo irmão Sérgio, viemos para ver como vocês faziam o trabalho. E levamos o know-how daqui e as grandes igrejas de São Paulo passaram a desenvolver o mesmo programa de mutirão de Natal. A Central, Moema, Brooklyn, Santo André, Pinheiros, Mirandópolis. E cada ano era uma grande festa, um grande envolvimento de nossa irmandade. Em outro momento eu estive num domingo à noite. E o que eu me lembro é que eu fiz a viagem e esqueci de trazer camisa. E aí alguém muito gentilmente saiu por aí para a gente poder ter uma camisa apropriada. E assim, essas coisas guardam no coração e na mente, uma passagem na família adventista de Botafogo. E agora temos a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês no Congresso da Tarde e amanhã à noite também. Eu acho que eu preciso daquele... está aqui? Obrigado. Já está ligado? Parte da mensagem adventista que traz grande benefício para as pessoas é a mensagem de saúde. E eu quero felicitar aí a liderança da igreja, da associação, por estar promovendo esse encontro, e ajudando a gente relembrar alguns conceitos e algumas práticas que podem muito nos ajudar. E vou compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento na perspectiva da revelação. O que Deus e como Deus faz chegar instruções para nós, em todos os aspectos da nossa vida. E vamos falar um pouquinho dentro desse tema, aprendendo a ver com os olhos de Deus. Quando a gente olha a história do povo de Deus nesta terra,
Ela vai desde o Éden, não é? Passando pelo período trágico da queda, e a queda representa um processo de degeneração, não só moral, mas física. É estimado que Adão tinha perto de 4 metros de altura. E para ter 4 metros de altura, para ser simétrico, deveria pesar em torno de 1.000 quilos. Então, comparado com esta geração, né, se tomamos as Escrituras, né, como uma fonte confiável, né, da revelação, da palavra de Deus, da história da humanidade, né, as 10 primeiras gerações viveram em média 900 anos. As 10 seguintes gerações, 350 anos. As 10 seguintes gerações, 150 anos. Então, e daí? Agora que nós estamos chegando por aí, né? Diz que a idade média das mulheres do Brasil é 76 anos e dos homens 72. Né? Eu já passei da média, né? Um pouquinho. Mas o fato é que a queda estabeleceu um processo degenerativo. E nós estamos dentro desse processo. E o trabalho de Deus é estabelecer a restauração. E à medida que a gente aprende esses assuntos, né? Então, ao longo da história do povo de Deus, ele sempre se comunicou com o ser humano. Inicialmente lá no Éden, presencialmente, né? E na sequência, através de orientações, de revelações, né? Em cada período desse, tivemos momentos assim bem marcantes da comunicação do Criador com o ser criado. E chegamos até esse período que é o nosso período, né? Pós 1844. E o que é que vem pela frente? A volta de Jesus e 1000 anos de férias. 1000 anos de férias. Eu era criança quando fui assistir uma série de conferência adventista. Tinha 10 anos. Meu pai trouxe um pequeno convite para casa, a mamãe se interessou, a família estava passando bastante dificuldade, e fomos lá para a conferência. E um dos temas era assim, as férias do diabo. E aí a apresentação era o milênio. Naturalmente que ele ficará nesta terra, não tem quem tentar, toda essa história. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que na verdade não é as férias do diabo, não é? Serão as férias dos filhos de Deus, viajando pelo universo. Você está cansadinho de ser adventista? Aguenta um pouco mais, vai ser 1000 anos de férias. Amém? Amém. 1000 anos de férias, viajando por esse universo. E depois então o retorno a esta terra reconstruída, né? E vai ser um lugar tão legal, tão especial, que o próprio Deus vai dizer assim, nós vamos morar lá também. Parece que vocês não estão acreditando, né? Mas não é o que está escrito no Apocalipse? Nós vamos morar lá também. Então, esta terra vai ser a capital, não essa aqui agora, né? Mas vai ser a capital do universo. Porque onde está o rei é a capital, não é? Onde está o Senhor é a capital. Então, olha o nosso privilégio. Nós estamos sendo preparados para sermos cidadãos da capital do universo. Mas antes, nós vamos conhecer esse universo, não é? Eu até nem sei como, porque diz que as distâncias é na base de ano-luz, de trilhões e de coisas assim, né? Mas vai ter um jeitinho, Deus vai ter um jeitinho para a gente fazer esta viagem. Mas ainda estamos aqui. Estamos aqui nesse período, desde 1844, antecedendo a volta de Jesus, não é? E aguardando, não é? Na esperança, a mesma esperança de Abraão e de tantos, né? De nossos antepassados, não é? Que tudo vai se cumprir como se cumpriu no passado. E ao estar aqui,
nós estamos envolvidos no que é chamado como grande conflito. E aí tem os atores dentro do grande conflito. Satanás é apresentado como o dragão. E o dragão que quer tirar a vida, o dragão que coloca a humanidade colocou a humanidade nesse processo de degeneração, inclusive as enfermidades, não é? Amanhã à noite vamos falar sobre o ataque do dragão, e o que ele representa para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, não é? As suas armas, suas instruções. Então, ao longo de toda essa história, ela é uma história muito interessante, que continua a história do relacionamento do Criador com o ser criado, isto é, com a gente, não é? Como que ele faz, como que ele trabalha esse relacionamento, essa comunicação? Apocalipse 1, bem na introdução, não é? 1 a 3, vocês se lembram? Quando vai ser apresentado o livro de Apocalipse, é escrito lá o quê? Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E ele entrega para o anjo entrega para o servo, também chamado profeta, não é? E o profeta entrega para o povo. Esse é o mecanismo normal da comunicação de Deus conosco. Tem as comunicações excepcionais. Com Abraão, Deus falava com ele, né? Com Moisés, Deus tinha uma relação pessoal. Com Enoque, não é? Mas são excepcionalidades. O normal da comunicação de Deus conosco é assim. Então, nós nos aproximamos mais do Criador, do conhecimento do Criador, quando nós o conhecemos através das revelações dadas aos profetas. Então, ao longo dessa história do povo de Deus, ao longo dessa história, os profetas desempenham um papel imprescindível e muito importante, e que não pode ser dispensado. E o que acontece, também aconteceu na história do povo de Deus. Como regra geral, há exceções, mas como regra geral, o povo do tempo não aceita a mensagem dos profetas daquele tempo. Falando como regra geral, não é? Mas tem momentos maravilhosos, extraordinários, que quando se aceita o que vem, o que acontece. Então, o personagem profeta, ele tem esse papel importante, preponderante, não é? Ao longo de toda essa história lá, não é? E que chega até os nossos dias, né? Quando nós ainda estamos nesse mundo, não é? E esse é o nosso tempo. Vamos voltar aqui um pouquinho, não é? Eu não sei se é assim que volta. Aqui. Esse é o nosso... Desculpe, como é que volta aqui? É aqui embaixo. Está certo. Olha lá. Não vamos perder isso de foco, não é? Todo o tempo anterior serve para quê? Inspiração, não é? Uma reflexão. A forma como Deus conduziu o povo naquele tempo. Por exemplo, Deus chegou para Noé, e Noé se tornou o profeta, não é? Diz, olha, esse mundo vai ser destruído. E você tem uma mensagem, está aqui uma mensagem para você comunicar. Mas vai ter um juízo, vai ser destruído. Quer dizer, o processo de degeneração foi tão intenso que estragou uma população mundial. Fala-se, não tem coisas exatas, mas por alguns cálculos, que a população antediluviana devia estar perto de 1 bilhão de pessoas. Mas seja quantos for, foi muita gente que... E é muito interessante estudar esse assunto da perspectiva do juízo, né? Mas o importante agora é que nós estamos aqui. Quando Deus se comunica e traz mensagem através dos seus profetas, tem sentido para nós e deve ter sentido para nós. Ao longo de toda essa história, nós temos as chamadas verdades fundamentais, os princípios, os valores, não é? Éticos, morais, não matar, não roubar, não furtar, não destruir.
Não faz muito tempo, li um artigo no estado de São Paulo, escrito pelo cardeal de São Paulo, e o título do artigo dele era Os 10 Mandamentos. Aí chama a atenção de um adventista do sétimo dia, né? Um cardeal botar um título no seu artigo, Os 10 Mandamentos. E ao desenvolver o seu tema no artigo, ele dizia, olha, se nós vivêssemos em harmonia com esses 10 mandamentos, não teria criminalidade, não teria isso, não teria aquilo, não teria adultério, não teria roubo, não teria separações, era um mundo feliz. Então são valores, esses valores eternos que nós temos. Mas tem algo que a gente também precisa reafirmar e conhecer, chamado verdade presente. O que é uma verdade presente? Por exemplo, Noé tinha os valores fundamentais, os valores eternos, mas aí ele recebe uma mensagem específica para aquele tempo. Qual era a mensagem? Vai haver um dilúvio, construa uma arca. Ele tinha uma mensagem, mas tinha uma obra prática a se fazer, que era construir a arca. E levou 120 anos fazendo a arca. Não é? Aquele trabalho de fazer a arca foi o método evangelístico que Deus colocou. Poderia Noé ter construído a arca em 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos? Poderia, talvez. Não é? Mas Deus deu lá um período para ele, ele foi construindo e terminou. Todos ficaram sabendo. Todos foram informados. E Noé não andou 1 quilômetro adiante da construção da arca. Mas Deus criou um método, um programa que impactou o mundo daquele tempo. Que não tinha internet, que não tinha televisão, que não tinha essas merdas. Ele criou um modelo, e impactou o mundo. Então, a verdade presente, ela tem, quando ela não é pessoal, que tem verdades presentes na Bíblia, que é uma mensagem específica para a pessoa, mas quando ela envolve o povo de Deus, em geral ela também está conectada com uma programação evangelística. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, pós 1844, nós vivemos em um tempo de verdade presente para esse tempo. E essa verdade presente, ela está sintetizada em Apocalipse 14, se lembra? As 3 mensagens angélicas, não é? Então, entre hoje e amanhã à noite, a gente vai trabalhar mais esse conceito. E, naturalmente, o que tem que ver com adoração? E o que a mensagem de saúde tem que ver com adoração? Tá? E qual é o papel da mensagem de saúde com a terceira mensagem angélica? Se vocês tiverem paciência, a gente vai até amanhã. Mas vamos pegar um exemplo na Bíblia, que é relatado em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Esse é um processo de aprendizado para o tempo em que nós estamos vivendo. Não é? O que nós vamos extrair aqui da experiência de Josafá? Josafá viveu num período bastante interessante. Ele tentou ser sócio de os colegas reis lá de Israel, porque agora ele era de Judá, não é? Da nação de Israel. No capítulo 18, nós vemos que ele ali pisou na bola numa escolha que ele fez, e apareceu lá o profeta Micaías, para dar uma palavra para ele. Para ele e para o sócio dele. No capítulo 19, ele foi repreendido por um outro profeta, Jeú. Ele fez também alguma escolha que não foi o melhor. Não é? Aí no capítulo 20, uma coisa muito interessante, quem tem uma visão assim, vou mostrar no mapa aqui da Palestina, aquela região, quando o povo de Israel, como instrumento de juízo, entrou na terra de Canaã, alguns povos foram poupados. E um desses foi o povo de Moabe, que tinha um parentesco mais distante, eram primos. Mas agora, no tempo de Josafá, Moabe, Edom e outros se reuniram e vieram para atacá-lo. E era um grande e poderoso exército. Então, quando a gente abre aqui, segundo Crônicas 20, tem essa descrição do ataque, não é? Eles estão chegando.
Amon, Moabitas, todo esse pessoal. E Josafá sentiu perdido junto com o seu povo. E aí ele temeu. No verso 4 diz assim: e então ele convidou o povo para pedir socorro ao Senhor. Podia talvez pedir para outros, mas ele pediu ao Senhor. Ficou com medo, ficou temeroso, não é? E no verso 6 é muito interessante o que ele diz: ah, Senhor Deus de nossos pais, não és tu o Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos, na tua mão há força e poder. Ele tinha essa compreensão, apesar de ter cometido alguns erros e feito algumas escolhas errôneas. Verso 12 ele repete, olha lá: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, os que estavam atacando, porque em nós não há força perante esta grande multidão e não sabemos o que faremos. E aí acontece uma coisa interessante, está lá, né? Não sabemos o que faremos. Acontece uma coisa interessante. Lembra? Eu não saberia precisar agora se esses profetas anteriores ainda estavam vivos. Mas está lá o povo reunido em oração, uma assembleia de oração, um perigo iminente. É o mesmo que nós temos agora, um grande conflito. No grande conflito você sempre tem alguém atacando o povo de Deus, os filhos de Deus. E nós estamos sobre esse ataque? Estão atacando as famílias? Como é que está lá nas escolas públicas? O que é que estão ensinando para as crianças na escola pública? Nós estamos sob o ataque do dragão. Mesma coisa. E você pode aplicar isso a outras situações. A família está sob ataque. Todas essas ideologias que estão se colocando ali, não é? Ainda não chegou o ataque à nossa vida, mas vai ter o decreto de morte. Não vai? Está por aí. Nós até acreditamos que venha, esperamos que venha logo, né, para resolver esses assuntos. Quando eles estão lá, nessa condição de oração, deu uma travada aqui. É interessante. Precisamos do auxílio de nossos amigos, né? Mas vamos lá. Quando eles estão lá, Deus levanta um jovem levita. E é interessante que dá o nome do pai, do avô, do bisavô, para ficar bem identificado que era um menino bom, que tinha uma boa herança, né? Que era de confiança. Talvez, né? Que era de confiança. Vocês se lembram o nome? Jaziel. Não há informações que Jaziel tenha sido profeta anteriormente. Também não há informações que Jaziel tenha continuado como profeta. Não há relatos. O único relato de Jaziel é nesse período. E ele vai dizer, está aqui, ele vai dizer uma coisa muito interessante para... Oh, mas que coisa. Eu tenho que aprender a usar isso aqui, né? Ele se levanta e dá uma mensagem. E olha o detalhe da mensagem. O inimigo já está em Engedi. Hoje Engedi é um parque nacional de Israel. E naquele tempo era uma terra muito bonita também, mas lá estava o inimigo. E o que disse Jaziel? Não temam. Nessa batalha vocês não terão que lutar. Vocês terão apenas que olhar. Olha o detalhe. Eles estavam temerosos, mas eles tinham alguma força. Tinham um pequeno exército. Em outras situações, quando veio revelação, dito, vai na luta. Não é? Lembra, não tinha uma situação lá que era um exército poderoso, juntaram outro exército, milhares, transformou em 300, lembra-se, né?
mas tinha que lutar. Não é? Mas nessa aqui específica, vocês não terão que lutar. Só olhar. Então, vão para lá, coloca o coral na frente, vão cantando. Tem coral a igreja aqui? Mas eu vi que tem bons músicos. Coloque o coral lá na frente, eles vão cantando e chegam lá, só olhar. Isso foi a mensagem. Jaziel era um moço, de uma boa família, mas era um moço. Tudo indica que não foi profeta antes. E não há relato de que ele tenha exercido a função depois. Mas naquele momento, porque a cultura do povo de Deus, naquele momento, era de aceitar a palavra profética. Quando surgia um profeta, eles botavam o sentido, não é? Era uma cultura. Aí depois que passava um tempo, aí tinha as dificuldades até de rejeição. Mas olha que ele disse, está lá, em Engedi, vão para lá. Bom, eles foram dormir, amanheceu o dia, Josafá reuniu o povo de novo, botou o coral na frente, foram naquela direção. Mas antes de ir naquela direção, está segundo Crônicas 20:20. Isso nós conhecemos de cor. Aqui é uma ideia lá do Engedi de hoje, um lugar muito bonito, muito aprazível. E tem também as montanhas, né? Que é citada lá, né? Não temas nem vos assusteis por causa desta gente, desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, ela é de Deus. No grande conflito, a peleja é de quem? De Deus. Nós somos vítimas nesse processo. Mas Deus nos dá revelações para nos proteger dos ataques do inimigo. E é Ele que luta. É Cristo que luta. É Miguel que nos defende. Você não diz amém? É Miguel que nos defende, nos coloca. Então Deus tem uma palavra. Teve uma palavra naquele momento para eles e tem um momento para nós hoje, né? Então vamos pensar lá. Crônicas 20:20. Lembra? Diante do povo, Josafá diz assim: crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus. Crede em seus profetas. Está certo? Outras traduções dizem: tereis a vitória. Crede no Senhor vosso Deus. Crede em seus profetas. Por que isso? Porque o profeta representa a voz de Deus. Para aquele momento, o profeta representa a palavra de Deus. O profeta representa a proteção de Deus. Entende? O papel do profeta é de grande importância, de muita importância. Bom, temos a sequência. E aqui vamos fazer um pequeno intervalo aqui para a gente refletir sobre isso. Olha, quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus. Ouviram? Quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus. E ele vê primeiro, ele vê com mais detalhe e ele vê mais longe. Vocês repetem comigo? Quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus. E ele vê, e ele vê, e ele vê mais longe. Rejeitar o profeta do dias é andar no grande conflito às cegas. É não ter o entendimento do que está acontecendo naquele momento. Olha, nesse caso aqui que nós estamos refletindo, né? Na experiência de Josafá.
profeta levanta, quer dizer, Jaziel levanta, exerce um papel profeta e diz, ó, o inimigo está lá na ladeira de Ziz, ali, está lá em Engedi, mas nessa luta vocês não têm que lutar. O jeito de Deus agir neste momento, verdade presente, right? O jeito de Deus agir neste momento aqui, não é lutar, é ver Deus lutando por vocês, protegendo, trazendo a mensagem. O que nós precisamos tirar daqui? Nós vamos ter uma ideia de como Deus dirige o seu povo nesse período pós-1844. Se nós nos espelharmos apenas no que aconteceu no passado, nós não enxergamos o que aconteceu agora. E assim eu pergunto para vocês, Deus teve um profeta para os nossos dias? Teve? Posso ouvir o nome? Ah, que bom, estamos bem atentos, não é? Estamos bem atentos em relação a isso. Então, olha lá. Quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver os olhos de Deus. E ele vê primeiro, ele vê com mais detalhe, e ele vê mais longe. Isso sempre se repetiu na história do povo de Deus aqui na terra. Ao lerem a Bíblia, preste atenção nisso. Naquele momento, naquele pedaço da história, qual é a verdade presente? Qual foi o profeta que exerceu o papel de comunicação? E qual foi a reação das pessoas que receberam a revelação? Essa é a linha. Se eles tiverem disposição de aceitar ou não aceitar. Na maioria das vezes, o povo de Deus não aceita. Na maioria das vezes. A história da igreja não é uma história bonita. Pessoas aceitaram, né? Foram transformadas. Houve momentos maravilhosos, gloriosos, né? De grande transformação, de grande mudança. Esses são os pontos chaves da história do povo de Deus, mas nós devemos concentrar aqui, não é? Se Deus tem um profeta para os nossos dias, se escreveu mais de 100 mil páginas, se sobre saúde escreveu 20 mil páginas, que teve 2.000 sonhos e visões, isso é uma herança fabulosa, extraordinária. Não tem preço que pague essa herança que nós temos. Você pensa em cuidado de filhos, você pensa em namoro, você pensa em casamento, você pensa em comprar casa, você pensa em mudança, você pensa em escolher profissão. Para tudo tem instrução e orientações para a nossa reflexão nesse tempo em que nós estamos vivendo, neste período perigosíssimo. Nesse período perigosíssimo que nós estamos vivendo, não é? Tem verdades presentes para nos ajudar a vivenciar nesse tempo, não é? As 3 mensagens angélicas. O que é que diz nesse ponto? Naturalmente que eu tenho que abreviar, não é? A verdadeira conversão à mensagem da verdade presente inclui a conversão aos princípios da mensagem de saúde. E qual é o princípio da mensagem de saúde? Eu vou abordar rapidamente hoje à tarde. Mas o princípio básico da mensagem de saúde é lei natural. Lei natural tem que ver como funciona o nosso corpo. A fisiologia da digestão, a fisiologia da circulação, a fisiologia de todos. Tudo é regido por lei, tudo. Não é por acaso. Há poucos dias eu estava lendo sobre a câmera do celular iPhone. Se percebeu de que a parte mais importante do smartphone é a câmera fotográfica. É a mais usada. Porque tem que aparecer no Instagram, tem que aparecer no Facebook, tem que aparecer em coisas, não é? Você tem as mídias sociais, tem ali os perfis. Então, a câmera fotográfica. E o que fez a Apple? Contratou para aperfeiçoar a câmera fotográfica do iPhone 13 para o iPhone 14,
contratou 850 engenheiros e investiu $1 bilhão. Construiu um laboratório nos Estados Unidos específico com essa equipe para o aperfeiçoamento da câmera fotográfica do iPhone. Eu não estou fazendo propaganda do iPhone. Tem 200 peças. Segundo eles, tem peça que é assim como um fio de cabelo. Isso é uma fábula. Aí aparece alguém e diz assim: não, mas o nosso corpo é fruto da evolução, o acaso. Surgiu assim, o acaso. Não, isso é regido por leis. A fisiologia, né, é um estudo muito interessante, muito profundo. Mas vamos voltar a esse ponto. A verdadeira conversão à mensagem da verdade presente, terceira mensagem angélica, a tríplice mensagem angélica, né? Veja lá, a verdadeira inclui a conversão aos princípios da mensagem de saúde. Eu diria então, perguntaria assim, discretamente, respeitosamente, a mensagem de saúde deveria ser objeto de nosso estudo, da nossa reflexão e da nossa prática? Podemos avançar com isso aqui. Tornar clara a lei natural e instar que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. De que tempo está falando? Pós 1844. É o nosso tempo. E hoje nós estamos bem mais pertinho da volta de Jesus, não é? Merece uma reflexão, não é? Preparar um povo para a vinda do Senhor. A tríplice mensagem angélica está lá para preparar um povo. A consciência do juízo está lá para advertir, instruir e nos orientar nesse ponto. Mas agora você tem, no contexto de verdade presente, um profeta que vem e traz a mensagem do Senhor para esse tempo. E diz assim: olha, gente, também para se preparar para a volta de Jesus, precisa prestar atenção na mensagem de saúde. Então não é só uma questão física, para se livrar de doenças, para evitar a enfermidade, para curar a enfermidade. Não é só para isso. Não é para viver mais tempo. Pode viver mais tempo e pode não viver, né? Isso é secundário no grande conflito, não é? No grande conflito, o importante é viver em harmonia com a vontade de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Então, é a orientação de Deus, traz essa instrução, verdade presente, para aquele momento. Assim como para Noé, assim como Abraão, assim como para os filhos, tem uma mensagem para isso. Aí podemos seguir adiante, nesse aspecto. Uma revelação de 1884. Está lá no livro Conselhos sobre, registrada, né? Documentado no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 132. A revelação é de 1844. Veja lá. É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve. Mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia. Isso é uma revelação. O hábito de tomar um desjejum insuficiente e um lauto almoço é errado. 1880 aí? Fazei o vosso desjejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Quer dizer, a melhor refeição devia ser da manhã, depois do almoço, e ela também fala, a terceira refeição deve ser leve, fruta e pão torrado. Um patezinho também pode ir, né? Vai lá, né? Agora eu pergunto para vocês, posso ficar um pouquinho mais embaixo? O que Ellen White entendia de fisiologia da digestão em 1884? Ela era nutricionista? Era médica? Era enfermeira? Tinha curso de nutricionista naquela época?
Não tinha. Mas de onde é que ela tirou isso? De onde é que ela tirou isso? Revelação de Jesus Cristo, recebeu de Deus, entregou para o anjo entregou para o profeta, e o profeta entrega para nós. E o que espera Deus nesse processo, dentro do grande conflito, que a gente faça? Preste atenção. Preste atenção. Bom, os anos passaram, décadas se passaram, 139 anos se passaram. Está vindo algumas pesquisas, Glórias. Algumas pesquisas estão vindo. Café da manhã pobre na juventude aumenta as chances de síndrome metabólica na fase adulta. Como é que é o café da manhã da população? Quando tem? Não é mais ou menos isso? O que é que tem de nutriente um café com açúcar ou uma cevada, né? O que é que tem de nutriente? Um pãozinho branco com margarina. O que é que tem de nutriente? E hoje está muito comum tomar café da manhã em padarias. Eu tive uma entrevista com um amigo, nos tornamos amigos recente, uma pessoa muito querida, muito querida. E aí ele marcou um encontro em uma padaria. Aí fomos para lá. Achei interessante. A padaria tinha opções, dava para comer coisas boas também. Mas quando ele chegou, nós chegamos, nos assentamos, o garçom já veio lá da padaria e trouxe um pãozinho branco com margarina, assim, pãozinho tostado. Ele já era um cliente lá, conhecido, né? Mas ele não sabe, não tem essa informação. Não tinha, pelo menos, né? Essa informação sobre isso lá. Mas o que tem de nutriente? Aí você vai trabalhar o dia, vai fazer as coisas, né? Olha lá. O que é a síndrome metabólica? Eu não sou médico, né? Desculpe aqui, vocês têm... Mas isso aí eu tirei lá das informações, né? A síndrome metabólica é caracterizada por uma grande circunferência abdominal, devido à gordura abdominal excessiva, hipertensão arterial, resistência aos efeitos da insulina, que leva ao diabetes, níveis anormais de colesterol e outras gorduras no sangue, chamado dislipidemia. Pesquisa sueca indica que a incidência de desenvolver o problema pode ser quem não toma o café da manhã, não é? Ou tem um café da manhã pobre. Pode ser 68% maior. Essa pesquisa foi feita nessa universidade, na Suécia, ou através dos pesquisadores, publicado nesta revista científica inglesa, que é especializada nessas informações. A pesquisa revelou que adolescentes que tinham café da manhã pobre apresentaram maior incidência de síndrome metabólica 27 anos depois. Como é que a meninada come hoje? E alguns adultos também. É o café da manhã a refeição principal do nosso povo, dos nossos estudantes? Tem uma revelação sobre isso, com implicações 3 décadas depois. Então, a mensagem de saúde, irmãos, ela veio para nós como um plano de proteção de Deus para nossas vidas. Plano de proteção de Deus, para nos ajudar, não é? 27 anos depois, que coisa impressionante, não é? Pular o café da manhã pode matar? Isso é outra pesquisa, outra pesquisa. Eu não vou detalhar aqui, que o tempo não permite, mas pular a primeira refeição do dia está associado ao maior risco de morte por doenças cardiovasculares, afirmam os pesquisadores. Se o camarada tem um ataque cardíaco aos 40 anos e o problema começou na adolescência, quer dizer, não é só, não é? Também é o que come depois, não é?
Que vem depois, que está ligado a isso. Eles fizeram pesquisa com mais de 6 mil pessoas na faixa de 40 a 75 anos, e durante anos, durante décadas. Naquela pesquisa, eles viram que 5% dos participantes nunca tomavam café da manhã, 11% raramente comiam e 25% consumiam um café da manhã de forma intermitente. Dos 6 mil e poucos pesquisados, em 2011, depois de anos, né, da pesquisa, 2.300 e poucos participantes morreram, e aí procuraram fazer essa relação. Então, os pesquisadores descobriram, nessa pesquisa, que 87% dos que pulavam o café da manhã tinham mais probabilidade de morrer de doença cardiovascular. Mas não tenho tempo. Vai morrer mais cedo, pode ser, né? Lembra que eu sou leigo, mas não sou médico, não, então é só para chamar a atenção de vocês. Muitos cientistas continuam procurando entender as possíveis relações entre não fazer a refeição da manhã e ter algum problema de saúde. E nós já temos a informação, irmãos, há 139 anos. Vocês não dizem amém? Quem aprende a ver com os olhos do profeta, ele está aprendendo a ver com os olhos, e ele vê, primeiro, ele vê com mais detalhe, e ele vê mais longe. Por isso que quando lá, como pais, nós estamos ensinando nossos filhos a tomar uma boa refeição de manhã, nós estamos prevenindo de grandes males lá para o futuro. É um programa de proteção. Programa de proteção que Deus trouxe para nós e está trazendo para nós, não é? Que coisa impressionante, irmãos. E aí fala de diabetes, fala de outras coisas também, né? Apenas para completar essa ilustração, 65% dos brasileiros acima de 60 anos têm problema de pressão alta. Em decorrência de pressão alta, parte da decorrência é o infarto. 1.000 pessoas em média morrem por dia de infartos. AVC, 300 pessoas morrem por dia em consequência do AVC. Somando os dois dá 1.300. Aí se somar com câncer, somar com diabetes, dá 2.000 por dia, em média. A média do Covid, nos 2 anos, foi 2.000 por dia. Menos de 2.000 nos 2 anos. Talvez uma média de 1.000. Teve um pico, baixou. A mídia, a imprensa fizeram, e tudo bem, tinha que fazer mesmo. Mas sobre isso não tem uma palavra. Não tem uma palavra. E quem deveria ser a palavra? Os portadores da mensagem para esse tempo, irmãos. Os portadores da mensagem para esse tempo. E agora, irmãos, estão mostrando que as coisas estão caindo. Não é mais de 60, 40 anos, já estão tendo problemas, né, sérios, graves, né? O hábito de tomar um de jejum insuficiente no alto almoço é errado. 130 anos lá atrás, 130 anos vem a mensagem profética que chega até nós. Segunda Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, crede em seus profetas e prosperareis. É a palavra do Senhor para nós, a palavra do Senhor para nos ajudar a entender este assunto, né? Bom, agora vocês já sabem decor, né? Quem aprende a ver com os olhos do profeta, aprende a ver com os olhos de Deus. Quer enxergar mais? Quer enxergar com mais detalhe? Quer enxergar mais longe? Vamos ao profeta. A todos os profetas, não é? Daniel, Paulo, todos, mas de maneira muito específica dos nossos dias. E se falar em mensagem de saúde, esse tempo em que nós podemos aprender mais e conviver com Deus, não é? O que é que diz a revelação? Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabe,
em relação aos princípios da reforma de saúde, perseverantemente. 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Quanto que é 9 casos de cada 10? 90%, irmãos. E aonde é que a gente encontra isso, irmãos? Nesses livros maravilhosos, não é? Ciência do Bom Viver, não é? Conselhos sobre regime alimentar. Amanhã eu vou falar para vocês. Esse título do livro não é correto, porque ele não é um livro de conselhos sobre regime alimentar. Ele é um livro que mostra as 11 maneiras como o dragão está atacando a nossa família hoje. Mas muitos veem que o livro tem esse título e... Primeiro, ninguém gosta de conselho, especialmente adolescente. Verdade ou não? E muito menos sobre o regime alimentar. Todos nós temos uma herança italiana, alemã, oriental, de coisa assim, e nós já sabemos o que é bom, não é? Nós já sabemos o que é bom. Mensagem Escolhida tem um tanto dessa mensagem. Medicina e Salvação. Medicina e Salvação tem muita informação sobre esse assunto, né? Hoje à tarde eu vou falar um pouquinho sobre provisões divinas para a cura no tempo do fim. E amanhã à noite nós vamos trabalhar com esse tema, não é? O ataque de dragão no contexto da terceira mensagem angélica. Apocalipse 12, 17. E o que isso tem a ver com adoração? Vamos estudar nesse contexto das três mensagens. Completando. Tornar clara a lei natural, instar para que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo, para preparar um povo para a volta do Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Amém, Senhor. As minhas batalhas entrego, os fardos pesados que eu não posso suportar. Estou liberto, leve-me
se encontrou com o teu, a história mudou. Os meus sonhos também, tudo foi mais além. E assim encontrei o consolo no colo de Deus. Eu quero sentir o teu abrigo. Levo as minhas batalhas, entrego os fardos pesados que eu não posso suportar. Estou liberto, leve-me pra mais perto. Eu quero sentir teu afeto. Correr sem cair é viver o que eu sempre quis. Eu finalmente vou me sentir feliz. Feliz. Nada é igual, nada pode explicar quando meu coração encontrou com o teu abrigo. Amém. Pai amado, nos alegramos de estar em família na Tua presença e sermos herdeiros e portadores de uma riqueza tão extraordinária de instruções para esse tempo, para nossas vidas e para ajudarmos outras pessoas também. Esta congregação, ao longo de sua história, tem sido um farol a iluminar toda uma comunidade. E que Teu Espírito continue usando a todos. E que nesta parceria, neste envolvimento, possamos estar contribuindo para que o Senhor termine a Tua obra nesta terra. Por Jesus. Amém, Senhor.